Eu achava que o minimalismo financeiro fosse você viver naquela chatice sem fim, economizando por todos os lados. Mas, na verdade, minimalismo financeiro é você parar de gastar com aquilo que não importa e finalmente começar a ter dinheiro para construir os seus sonhos e para viver aquela vida que você vive adiando. Você vive pagando conta e não consegue construir nada? Então eu tenho certeza que o minimalismo financeiro pode te ajudar. Oi, pessoal, meu nome é Mayara e hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta que pode te fazer alcançar muitos sonhos e metas. Mas o que é o minimalismo financeiro, afinal? Imagina que você está numa caminhada rumo ao sonho da sua vida. E nessa caminhada você está levando uma mochila com você. Essa mochila vai representar a sua vida financeira. E essa mochila, ela é gigante, ela é muito espaçosa, cabe um monte de coisa dentro dela. E por causa disso, durante a sua caminhada, você vai adicionando coisas dentro dessa mochila. Vai pegando uma coisinha aqui, outra ali, e quando você menos imagina, a sua mochila já está toda cheia, está pesada, você está caminhando até mais devagar em direção ao seu sonho, porque está pesado carregar essa mochila. E o minimalismo financeiro, ele entra para fazer a limpa nessa mochila. Ele vai tirar tudo aquilo que não é importante, que é supérfluo, que você nem vai sentir falta no final do dia e vai deixar só aquilo que realmente importa. Desse jeito, sua mochila vai ficar mais leve, você vai conseguir caminhar melhor e vai chegar no seu sonho muito mais rápido do que se você tivesse com a sua mochila toda pesada e lotada de coisa. Sem o minimalismo financeiro, não existe o consumo consciente. Então a gente compraria coisas, consumiria coisas sem nem pensar. E olha só que interessante o que essa pesquisa da Confederação Nacional de Municípios diz. Somente 21,8% dos brasileiros são considerados consumidores conscientes. Eu aprendi que cortar gastos desnecessários mudou totalmente a forma como eu enxergo meu dinheiro e como eu consigo alcançar os meus objetivos. Porque às vezes a gente gostaria tanto de comprar alguma coisa grande ou de fazer uma grande viagem, só que parece que o nosso dinheiro nunca sobra no final do mês. A gente paga as nossas contas e se pergunta: nossa, o que aconteceu com o meu dinheiro? E quando a gente para analisar mais de perto, a gente percebe que a gente nunca tem dinheiro porque a gente torra tudo em coisas desnecessárias, coisas que a gente poderia facilmente cortar da nossa vida e nem sentir falta. E por isso eu separei aqui algumas dicas práticas e realistas para a gente começar a se aprofundar no minimalismo financeiro. Mude a sua mentalidade. Existem as compras que são essenciais, como por exemplo o mercado, e existem as compras que não são essenciais, como por exemplo um tênis lindo que você viu no shopping no mês passado. Então, tendo essa diferença do que é essencial e do que é não essencial bem claro na sua mente, já ajuda você a tomar algumas decisões. Uma regrinha muito boa também é sempre quando você tiver a vontade de comprar alguma coisa que não é essencial, como por exemplo tênis, você espera de 24 a 72 horas antes de fazer a compra. Normalmente a vontade costuma passar. Então, isso já vai reduzir muito a quantidade que você gasta com coisas que não são essenciais. E para de passar muito tempo em aplicativos de compras, porque esses aplicativos só alimentam ainda mais o desejo de você consumir coisas que não são essenciais. Às vezes você nem sabe que esse objeto existe, mas você fica tanto tempo nesse aplicativo que essas coisas vão chegando até você e é normal você ter vontade de acabar comprando muito mais do que você precisa. E a gente precisa também estar atentos ao custo-benefício das coisas que a gente está comprando. Às vezes, comprar melhor pode ser você pagar um pouquinho mais caro. Por exemplo, se você estiver precisando de uma camiseta, e aí você vai numa loja e tem uma camiseta que custa R$ 70, e você ama essa camiseta. Você gostou da cor, você gostou do tecido, o toque dessa camiseta é macia, você sabe que se você comprar, realmente você vai usar aquela camiseta. Você achou ela fresca, você amou ela. Aí você vai numa outra loja, vê uma outra camiseta que custa apenas R$ 35. Você achou a cor mais ou menos, não gostou muito da cor, achou que o tecido pinica um pouquinho, é um pouco calorento. E aí, qual que é a decisão que você toma? Por isso que é sempre importante você analisar o custo-benefício. Às vezes você fala assim, ah, eu vou comprar então duas camisetas de R$ 35.
Só que daí você não consegue usar as de 35, você fica usando as suas camisetas velhas e deixa essas 2 camisetas novas aí guardadas no seu guarda-roupa. Então vale muito mais a pena, às vezes, você gastar um pouquinho mais de dinheiro, comprar um produto melhor, que você sabe que você vai usar muito mais, do que você fazer uma compra que você não vai usar e vai acabar aí ficando encostado. Então tem compras que podem ser mais caro agora, mas que vai ser mais barato quando você olha a longo prazo. Organização simples. Então, gente, a dica dessa categoria é: tenha poucos gastos fixos. Então, revise tudo que você tem de gastos fixos e veja aquilo que realmente é essencial para você no momento. Então, revise academia. Você está pagando e está indo ou você está só pagando? Revisa isso certinho. Assinaturas, às vezes, que você tem, streamings também, ver quantas que você tem e quantas que você realmente está usando de fato. E uma dica legal sobre esse assunto é você ver o que que você usou no último mês. Se você não usou isso nos últimos 30 dias, provavelmente você vai ficar ainda mais um bom tempo sem utilizar, então corta isso do seu orçamento. Outra coisa legal também é você automatizar aquilo que for essencial. Isso vai fazer com que você evite de esquecer de pagar as contas e vai deixar tudo mais organizado. Consumo consciente. Faça sempre uma lista antes de você ir no supermercado. Isso vai fazer com que você não faça muitas compras por impulso. E tenha um consumo consciente também no seu guarda-roupa. Compre poucas peças, mas que elas combinem bem entre si. Você pode ter menos roupa, mas eu aposto que você vai falar muito menos daquela frase: nossa, eu não tenho nada para vestir. Então invista em cores como branco, preto, bege, cinza. Essas cores são cores neutras que dá para fazer várias combinações entre elas, sem parecer que você tá com a mesma roupa todo dia. E esteja aberto em comprar coisas usadas quando fizer sentido. Então, eletrônicos, livros, móveis ou outras coisas também que você pode comprar. É claro que é uma delícia comprar algo novinho, mas se o primeiro dono cuidou bem do objeto, você vai estar comprando algo de boa qualidade e pela metade do preço. Então tenha em mente que comprar usado nem sempre é que você vai comprar alguma coisa que está rasgado, furado, desbotado. Na verdade, você vai avaliar algo que está em boa condição, vai pagar bem menos e vai ter uma bela de uma economia. Vida cotidiana. Agora a dica vai ser: cozinhe mais em casa. Pode ser alguma coisa bem simples, aquelas marmitas bem básicas mesmo do dia a dia. Isso já vai fazer você diminuir bastante os seus gastos. Fique esperto com banhos muito longos e em deixar objetos que você não esteja usando ligados na sua casa, como por exemplo deixar uma televisão ali em stand-by enquanto você fica fazendo outras coisas. Você não está assistindo televisão, você não está ouvindo música, ela não está fazendo nada, só está ali com a tela ligada e ela não tá nem fazendo um sonzinho ambiente, não tá fazendo absolutamente nada. E tá lá gastando energia. Então, tome mais cuidado com isso, que você vai ver só que as suas contas de energia elétrica também vão diminuir. Você pode e deve viajar para lugares que você gostaria de ir, mas tente intercalar lazeres mais curtos também nos seus passeios. Então, existem muitos parques, muitas trilhas, muitos encontros em casa que dá pra gente fazer economizando bastante e que vão ser muito divertidos. Nem todo descanso precisa custar caro. Outra dica também é que se alguma coisa sua quebrou, cogite você tentar consertar essa coisa. Às vezes a gente simplesmente descarta e compra uma nova, sendo que é muito mais barato, muito mais econômico simplesmente consertar o antigo que quebrou. Então avalie o custo-benefício de cada um e tome a sua decisão pensando naquilo que vai ser melhor para a sua situação. Regra do custo por uso. Essa dica eu gosto bastante, é a gente simplesmente se perguntar quantas vezes a gente usaria esse objeto antes de comprar ele. É legal isso porque vale muito mais a pena você comprar alguma coisa cara e que você tem certeza que você vai usar bastante, do que alguma coisa que é barata, mas você sabe que você não vai usar tanto assim. Isso vale para um monte de coisa, para roupa, para objeto, até para item de maquiagem. Então, avalie bastante quanto que está custando e quantas vezes que você vai utilizar isso. Às vezes o caro pode sim compensar. E às vezes o barato pode sair caro. Desapego que vira dinheiro.
Sabe aquela roupa novinha e que não te serve mais? Ou aquele livro que você já leu, mas que você sabe que você nunca mais vai ler aquela história de novo? Venda tudo que você não usa, assim você vai ter menos tralha na sua casa e mais dinheiro. Outra ideia também é você trocar esses objetos que você não usa com os seus amigos ou com algum conhecido seu. Dessa forma, você vai se desfazer de um objeto que não vai ter mais utilidade para você e você vai estar economizando porque você vai estar recebendo um outro objeto que você talvez compraria mais para frente. Menos comparações. As redes sociais estão nos mostrando a todo momento estilos de vida super luxuosos. E querendo ou não, isso pode despertar na gente, às vezes, o sentimento de viver esse mesmo estilo de vida. E muitas vezes a gente acaba se comparando com as pessoas que a gente vê nas redes sociais, mesmo sem perceber. Então saia desse piloto automático, pare de se comparar com as outras pessoas que você vê aí nas redes sociais, porque isso pode e normalmente gera mesmo um consumo sem pensar. Então, se você quer ter mais liberdade, continue comprando, continue gastando, mas sempre com consciência. Pare de comprar sem pensar naquilo que você está comprando. Sempre tenha em mente que o que você está comprando tem que ter um propósito. Assim, você vai eliminar gastos desnecessários e vai valorizar aquilo que realmente importa, e você vai alcançar todos os seus sonhos, suas metas, seus objetivos, e aí você vai ter sim dinheiro para comprar coisas grandes, para fazer viagens grandes que você sempre quer, mas acaba nunca conseguindo, porque nunca falta dinheiro no final do mês. Ou melhor, nunca sobra dinheiro no final do mês. Então é isso aí, gente. Seguindo essas dicas, você com certeza vai ter menos estresse, você vai ter mais controle financeiro e vai conseguir fazer todas as coisas que você realmente ama. E se você curtiu essas dicas, já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala muito sobre finanças e sobre como cuidar melhor do nosso dinheiro de uma forma consciente. Tchau e até o próximo vídeo.